Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, vamos ler de forma responsiva até o verso 31. Eu lerei os versículos ímpares e vocês juntos os pares. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Muito bem. O texto para o nosso estudo nessa noite, a continuação do nosso estudo no capítulo 21 de Gênesis, é este texto que está a partir do versículo 8, em Gênesis 21, que nós vamos usar até o versículo 13, mas também o texto que está em Gálatas capítulo 4, porque esse texto de Gálatas, de 21, do 4, 21 até o 31, é o apóstolo Paulo fazendo uma interpretação do texto de Gênesis. Então esses dois textos, eles servem para que a gente faça uma comparação nesse momento do que está acontecendo aqui nesta passagem. Muito bem, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Senhor bendito, agradecemos ao Senhor por podermos ler a tua palavra e termos o privilégio de estudá-la. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, dando-nos a compreensão pela iluminação do Teu Espírito. E que possamos fazer boa aplicação deste texto, também, ó Deus, instruídos e direcionados pelo Teu Espírito, para, ó Deus, o avanço e a convicção da nossa fé em Cristo Jesus. Pedimos isso e te agradecemos no nome do Teu Filho. Amém. Muito bem. Lembra que no início do capítulo 21, nós vimos o nascimento de Isaac. A partir do versículo 28, nós estamos num segundo momento já desta grande alegria que foi o nascimento de Isaac, porque foi um nascimento sobrenatural, nós nunca podemos esquecer disso. Isaac é filho de um homem de 100 anos e de uma mulher de 90 anos. Ambos não podiam ter filhos, ele pela idade e ela por ser uma mulher estéril. Mas Deus tinha feito uma promessa que daria um filho a este casal. E através deste filho, Abraão seria pai de uma nação tão numerosa e tão incontável quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar ou da praia. Ok? E agora essa profecia se cumpriu, início do capítulo 21. E no versículo 8, nós encontramos esta casa novamente em festa, em celebração, porque esse menino já tinha passado alguns anos e ele já estava na idade de ser desmamado. A gente nunca sabe o que isso quer exatamente dizer numa cultura tão diferente da nossa como a cultura dos judeus. Mas é provável que esse menino era um garoto já, um pré-adolescente, porque esse processo dentro da cultura judaica, ele é um processo mais longo do que o nosso. Ser desmamado lá não significa apenas parar de mamar, significa
um momento de emancipação, né? Não emancipação para se tornar um adulto, mas uma emancipação para se tornar alguém menos dependente do que um bebê, do que uma criança nos seus primeiros anos. É um momento especial. E eles costumavam festejar esse momento, porque era prova do cuidado e do amor de Deus, a saúde do filho. E numa sociedade como aquela, muito diferente da nossa, que você não tem vacina, não tem médico, não tem hospital, não tem nada, um filho chegar aí à pré-adolescência já é uma grande vitória, né? E este menino Isaac estava chegando nesta fase, e por isso Abraão resolveu dar um grande banquete. Lembra que Abraão é um homem muito rico mesmo. E junto dele vivia uma tribo enorme de pessoas, servos, parentes, gente que dependia dele e que tomava conta de toda a sua riqueza. E ele convoca esse povo todo para fazer festa. Mas lá na casa de Abraão tinha um outro filho, que na realidade era o filho primogênito de Abraão. Lembram vocês? Abraão já teve um filho. Teve um filho com Agar. O nome desse menino é Ismael. Quando Abraão teve esse menino, ele tinha 96 anos. Significa que esse menino é 4 anos mais velho do que Isaac. E aqui, na emancipação de Isaac, provavelmente ele é um adolescente passando para a juventude, na contação nossa, né? É um jovem, tá? E o que acontece é que no meio desse banquete, o clima da história passa de celebração para um clima de tensão. Por quê? Porque Sara observa, durante a festa, que o filho mais velho de Abraão, que é o filho meio-irmão de Isaac, porque é filho de Agar com Abraão. Agar era uma escrava que vivia nas terras e na casa de Abraão, escrava de Abraão e de Sara, e isso não era incomum naquela cultura. Quando a mulher não podia dar filhos, ela usava a sua escrava, né, para que ela desse um descendente para o seu esposo, e é o que aconteceu aqui. Foi um momento de queda na fé de Abraão e de Sara, que já tinham a promessa, mas tentaram dar uma mãozinha para Deus, e acabou surgindo essa situação aí de Agar ter um filho. Sara percebe que este filho Ismael estava zombando, estava caçoando de Isaac. E por causa disso, Sara procura Abraão e pede a Abraão que expulse da família e da tribo Agar juntamente com Ismael. Quando a gente lê essa história, logo passa pela nossa cabeça: mas será que isso não é puro ciúme de Sara? E será que este ciúme e essas calúnias, essas brincadeiras feitas por Ismael eram de tão gravidade que mereciam uma expulsão? E quando a gente olha a história a princípio, e especialmente com conceitos do século 21 e do Ocidente, a gente olha para essa história e considera Sara como a grande vilã da história. Mas a Bíblia não mostra Sara assim. Quando a gente observa essa história mais detalhadamente, a gente vai observar que Sara aqui, ela está tendo discernimento espiritual, ela está fazendo algo que é algo muito importante. E a comprovação de que a atitude dela é uma atitude espiritualmente centrada na vontade de Deus, se comprova pela interpretação que o apóstolo Paulo faz dessa história lá em Gálatas capítulo 4. Vamos entender um pouquinho a mente de Sara. Vejam só, naquela cultura, quem assumia a liderança da tribo, logo após a morte de Abraão, era o filho primogênito, o filho mais velho. Nesse caso, Ismael. E na mente de Sara, o risco e o perigo que ela está enxergando é o seguinte: se ele não respeita o filho da promessa, que para eles era motivo de festa, porque aquele menino trazia consigo a esperança de uma grande nação. Aquele menino era resultado de uma ação sobrenatural de Deus. Aquele menino estava envolto em uma história de promessas que o Senhor fez, e não apenas promessas para Sara e para Abraão, mas essas promessas diziam respeito a todas as famílias da terra, porque
a promessa que Deus fez é que através daquele descendente seriam benditas outras famílias. E o que Sara está enxergando é o seguinte: se a casa dela, depois da morte de Abraão, vir a ser liderada por Ismael, que não respeita Isaque, mesmo sabendo a história que envolvia aquele irmão, sabendo que ele era realmente filho da esposa legítima de Abraão, e mesmo assim aquele menino não tinha nem sido educado por Agar para respeitar Isaque, e nem por si mesmo respeitava, o que Sara está enxergando é um risco. É um risco tanto para a família dela, no caso de Isaque, quanto para a família da aliança. E então a atitude dela, vista por este prisma, não é uma atitude de ciúme, nem muito menos uma atitude de alguém que é má. A atitude dela é uma atitude de preservação, e uma atitude que está extremamente harmonizada com o plano que Deus tinha apresentado para a vida daquela família. E embora houvesse o erro deles, e Deus vai compensar Agar por isso, tá? E nós vamos ver isso na semana que vem. E embora houvesse o erro de Abraão e de Sara em terem arquitetado esse plano que terminou com o nascimento de Ismael, eles não podiam de maneira alguma justificar um risco para a vida de Isaque, mantendo Ismael ali por uma questão de peso de consciência. O texto diz que Abraão sentiu muito pesar com essa história. E é natural que sentisse mesmo. Nós estamos falando de um filho. Abraão sentiu muito pesar, mas esse Abraão agora já é um homem experimentado que sabia que tinha que obedecer a Deus. E ele está entendendo que a orientação vinda de Sara é uma orientação que está em harmonia com os propósitos de Deus. Então ele obedece. E realmente ele despede Agar e Ismael de sua casa. Muito bem, o que nós podemos aprender com essa história? As grandes aplicações dessa história para nós, elas estão através do texto de Gálatas. O apóstolo Paulo vai pegar essa história e vai dizer o seguinte: a história de Agar e de Sara, de Ismael e de Isaque, é uma grande alegoria do que estava acontecendo nos dias de Paulo, numa tensão que existia entre os judeus, que eram adeptos do judaísmo e tentavam alcançar a salvação por meritocracia, e aqueles cristãos que tinham crido no evangelho de Jesus e acreditavam de todo o coração que foram salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. E embora não fossem naturais de Israel e não tivessem o sangue dos judeus nas veias, mas sabiam que através de Cristo Jesus tinham sido enxertados na família de Deus, e embora não pertencessem a Jerusalém terrena, eles pertenciam a Jerusalém celestial. Então havia essas duas classes de pessoas nos dias do apóstolo Paulo, e existem essas duas classes de pessoas hoje em dia: aqueles que creem que são salvos pela fé em Cristo Jesus, e aqueles que tentam alcançar a salvação por méritos próprios. Essas pessoas, essas classes de pessoas continuam existindo hoje. Agora vamos dar uma olhada, através da leitura lá de Gálatas, como o apóstolo Paulo aplica esta história à circunstância dele, como nós podemos aplicar a nossa circunstância hoje. Vejam só, o uso da alegoria o uso dessa história como alegoria, não nega de maneira alguma a historicidade da história. A história aconteceu, mas Paulo vai usar aqui de uma forma alegórica para explicar e para mostrar a realidade que ele estava vivendo lá entre os Gálatas, né? Os judaizantes e seu legalismo são descritos aqui pelo apóstolo Paulo como aqueles que eram descendentes, no caso Ismael, de Abraão com a escrava. E os cristãos que recebiam a salvação e a mensagem da salvação, do evangelho, da salvação graciosa, eram considerados como os filhos de Sara, uma mulher livre, que era a legítima esposa de Abraão. Agar deu à luz a Ismael, Sara deu à luz a Isaque. Ismael foi nascido de acordo com a carne. Não há sobrenaturalidade no nascimento de Ismael. O nascimento de Ismael é resultado da relação de um homem com uma mulher. Embora não fosse a esposa, era uma escrava, mas era uma mulher fértil.
Ele é um filho natural, não há sobrenaturalidade no seu nascimento. Agora, o filho gerado de Sara, Isaque, ele nasceu de acordo com uma promessa. E esse nascimento não foi natural, foi um nascimento sobrenatural. E quando o apóstolo Paulo usa isso nestes primeiros versículos que nós lemos aí, os versículos 21, 22 e 23, ele está dizendo, ele está demonstrando que esse nascimento natural de Ismael é um bom exemplo do nascimento natural de religiosos. Pessoas religiosas nascem naturalmente, elas não precisam da fé salvadora em seu coração. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que a fé é um dom de Deus. É algo sobrenatural que Deus coloca dentro do coração do homem para que ele creia em Cristo Jesus. Mas as pessoas se tornam religiosos sem necessariamente ter essa fé sobrenatural. Elas só precisam dessa fé humana, carnal, que não é diferente. Alguém crer que pode ir para o céu por méritos próprios, não é diferente de crer que que a vida simplesmente vai acabar quando morrer. As pessoas usam a fé para acreditar que o dinheiro pode trazer felicidade. As pessoas usam a fé para acreditar que uma pessoa pode fazê-la feliz. Tudo isso é fé. Quando você acorda de manhã e fala assim, olha, hoje eu preciso que tudo dê certo. Olha, me deseje sorte. Chega para a esposa ou para o esposo e fala, me deseja sorte, porque eu vou passar por uma entrevista de emprego hoje. Tem muitas pessoas que não incluem Deus nessa história, mas essa coisa de me deseje sorte é uma demonstração de fé. A pessoa está dizendo assim, olha, ou outros dizem, olha, hoje eu tenho fé que vai dar tudo certo. O sujeito que vai apostar na loteria vai fazer o quê? Vai fazer uma fezinha, não é? Por que quer fazer uma fezinha? Porque se o cara não tivesse fé que ele ia acertar, ele não jogava nunca. Esta é a fé natural, é a fé humana. É a fé que acredita em si mesmo, é a fé que acredita no acaso, é a fé que acredita em destino, é a fé que tira Deus, porque ela não necessariamente precisa de Deus, porque ela não é sobrenatural, ela é apenas um positivismo humano, é uma coisa natural do ser humano. E o apóstolo Paulo está dizendo que a religiosidade que movia aquela igreja de Jerusalém, aqueles judeus, aqueles judaizantes, aqueles descendentes de Abraão, que não creram em Jesus Cristo, que não ouviram a mensagem do Evangelho, mas frequentavam o templo diariamente, iam lá, decoraram o Antigo Testamento, cumpriam uma série de regras. O apóstolo Paulo está dizendo, estas pessoas, sem Cristo, elas são como Ismael. Elas conhecem, mas elas são naturais. Não há uma fé sobrenatural no coração delas. São como Ismael, um descendente da carne de Abraão, e não da fé. É alguém de nascimento natural e não sobrenatural. Tá? Por outro lado, aqueles que creem em Cristo Jesus e na mensagem do Evangelho, são aqueles que foram, que passaram por um novo nascimento, e esse novo nascimento é sobrenatural. Eles não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Deus implantou fé no coração deles para, contra todas as expectativas e contra tudo aquilo que o mundo ensina, eles acreditassem em Jesus Cristo e confiassem que a salvação deles não depende de méritos próprios, mas depende única e exclusivamente da obra de Cristo Jesus. Estes são filhos da promessa, estes são descendentes da fé de Abraão, estes são nascidos sobrenaturalmente. Eles não estão ligados consanguineamente à família da promessa, eles estão ligados sobrenaturalmente pela fé à família da promessa. Eles se tornam descendentes de Abraão não porque nasceram lá em Israel, filhos de um israelita. Eles se tornam descendentes de Abraão porque eles herdam a mesma fé que Abraão teve. E é essa comparação que Paulo está fazendo. Então veja lá, vamos continuar na leitura, né? Agora o 24 e o 25. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai.
Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Para o judeu ouvir isso daqui era um choque, porque o judeu ele não se sentia assim. Mas o que Paulo está dizendo aqui nessa história é que os descendentes de Agar, eles são os descendentes da escravidão. Agar era uma mulher escrava. E ele vai comparar essa escravidão com a mesma escravidão que nós temos ao estado de pecado, do qual nós não conseguimos nos libertar sozinhos. E então o apóstolo Paulo está dizendo, essas mulheres representam duas alianças. No caso de Agar, uma velha aliança, aquela estabelecida lá no Monte Sinai. E a referência que ele está fazendo é a lei. O que foi dado? Qual o grande evento do Sinai? Não foi Deus dar a lei para os homens? A pergunta é, quantos homens conseguiram ser salvos através desta lei? Sozinhos? Nenhum homem conseguiu. Nenhum. E então o que ele está dizendo? Esses que são religiosos por uma fé natural, eles recebem uma lei de Deus, mas eles não conseguem cumprir. E o Sinai, que deveria ser o lugar mais importante dessa terra para nós, porque é o lugar de onde Deus nos encaminhou uma grande lei para nós servirmos, se tornou símbolo da nossa condenação. Porque é o lugar de onde veio a lei que eu não consigo cumprir. Não conseguindo cumpri-la, eu estou condenado ao inferno. E então o que ele está dizendo? Olha, a própria Agar é o Monte Sinai. Ou seja, está dizendo, esta mulher, no caso Agar, não pode gerar filhos livres. Ela gera filhos escravos. É o que é o que o Monte Sinai não consegue gerar. O Monte Sinai não consegue gerar filhos livres, porque ninguém consegue cumprir essa lei. Conseguem ver a conexão que Paulo está fazendo? É esta conexão que ele está fazendo. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, todo aquele que não crê em Cristo Jesus e acha que pode chegar ao céu por méritos próprios, seja cumprindo a lei dada no Sinai, ou seja cumprindo qualquer outra lei que você receba de alguém, você não vai conseguir. Você é como Agar. Você não é a mulher que gera filhos livres. Você é um escravo. E tudo que você vai gerar vai nascer escravo, como você. É triste isso. É duro. E o apóstolo Paulo estava confrontando duramente judeus que diziam ter crido em Jesus Cristo, mas eles continuavam dizendo que sem as tradições, sem os sacrifícios, sem o cumprimento daqueles cerimoniais judaicos, era impossível que alguém fosse para o céu. Inclusive, a grande briga é que eles queriam obrigar os não-judeus a passarem pela circuncisão, impondo um aspecto da lei que já tinha se cumprido em Cristo Jesus. E o sinal já tinha sido substituído pelo batismo. E o apóstolo agora está dizendo, olha, essa briga entre vocês é uma briga antiga, ela não começou agora. E é uma briga espiritual. Ela já acontecia lá na casa de Abraão. Porque o filho da carne lutava contra o filho da promessa. E continua a ser a mesma coisa hoje. Aqueles que são legalistas e não creem em Cristo Jesus, ou creem disfarçadamente, mas não dependem dele, eles fazem guerra contra aqueles que creem única e exclusivamente na salvação pela graça. Nós vivemos isso. Dentro de todas as igrejas você vai encontrar. Você vai encontrar gente presunçosa, carnal, sem o Espírito Santo, defendendo que só dá para ser salvo se você acertar tudo. Se você não acertar tudo, não tem jeito. Tem que cumprir a lei inteira. E aí você vê a tolice e a ignorância dessas pessoas. Elas nem sequer se enxergam, se olham no espelho. Porque se elas se olhassem no espelho, ela ia ver que não consegue. Ela mesma não consegue. E não se engane, tem gente que acerta e acerta muito. Mas normalmente gente que acerta e acerta muito, peca no orgulho, na arrogância, peca na falta de dependência a Cristo Jesus, peca na falta de amor, porque normalmente quem acerta muito passa igual um trator em cima de quem não acerta. Mas o que é pior de tudo, gente que acerta e acerta muito,
no final das contas, é muito cega. E essa cegueira é um mau sinal. Porque os verdadeiros cristãos, à medida que o Senhor abre os olhos deles, eles enxergam tanto pecado na vida deles que eles não têm tempo para ficar enxergando na vida dos outros. Quando o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus, qual foi a primeira frase que ele disse? Lembra, João? Ai de mim. Por quê? Antes de falar do pecado dos outros, ele falou: porque sou um homem de lábios impuros. E se já não bastasse eu ser ruim, eu ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, sinônimo não, diagnóstico de que alguém tem intimidade com Deus: reconhecimento do próprio pecado. Quem não tem reconhecimento do próprio pecado, só enxerga o dos outros, está bem longe de Deus. Não tem nada de perto de Deus, não. Está muito longe de Deus. Porque quem está perto de Deus tem tanta coisa para lidar com a sua própria vida, porque a luz do Senhor revela o quanto você está mal, que não tem tempo para ficar enfiando o dedo no pecado dos outros. E é isso que Paulo está dizendo. Fala assim: olha, vocês não percebem o que está acontecendo com vocês? Vocês são da carne, vocês são como Ismael. Cadê o nascimento sobrenatural de vocês? Cadê a ação do Espírito Santo na vida de vocês? E aí nós temos mais um desenvolvimento nesses 24 e 25 aí, em termos de comparação. Agar representava então aquela aliança mosaica, que nenhum homem conseguiu cumpri-la. Sara representava a nova aliança, que é essa que nós nos lembramos todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. A nova aliança em Cristo Jesus. Agar vem do monte Sinai. Sara vem do monte Calvário. Ela nos faz lembrar que a nossa salvação, assim como o nascimento de Isaac, é 100% obra de Cristo. Não tem participação nossa. Não tem participação de Sara no nascimento de Isaac. Ela era uma mulher estéril e idosa. Esse menino nasceu por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Agar gera filhos para serem escravos. Sara gera filhos para serem livres, a liberdade dos filhos de Deus. Agar corresponde a Jerusalém atual. Sara corresponde à nova Jerusalém. Em linguagem de hoje, Agar corresponde à igreja. A igreja nesta terra, a igreja visível, que não salva ninguém. Sara representa a igreja invisível do Senhor Jesus, que não tem fronteiras, nem placas denominacionais. É o povo escolhido de Deus. É o povo que crê verdadeiramente em Cristo Jesus e sabe que a sua salvação depende única e exclusivamente de Cristo. E para entrar no céu não adianta chegar com a carteirinha de presbiteriano, nem de oficial presbiteriano, nem de pastor. Aí, fui pastor presbiteriano. Se você não é nascido do Espírito, você pode ter sido tudo nesse mundo, e você não é nada no céu. E esse texto está confrontando. Lá ele estava confrontando os judeus e os gentios. Aqui ele está nos confrontando. Vamos ver mais um pouquinho, versículo 26, 27 e 28. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Em contraste com a Jerusalém terrena, está a Jerusalém celestial, é o que Paulo está colocando. E o que isso se refere? Na época em que esse texto foi escrito, o livro de Apocalipse ainda não tinha sido escrito, e Apocalipse cita bastante essa questão da Jerusalém celestial. Mas o quadro aqui é que já era uma conclusão, inclusive do apóstolo Paulo, que existia esta cidade. Não era uma cidade futura. A Jerusalém celestial não é uma cidade que vai ser construída, que vai aparecer, que vai acontecer. É uma cidade celeste, ela existe.
Do mesmo jeito que a Jerusalém física existia, o apóstolo Paulo está citando aqui a Jerusalém celeste como algo que existe nesse momento. E ele está dizendo, os filhos da Jerusalém física, que são os descendentes de sangue de Abraão, e esses são escravos, não são livres. Mas os filhos da Jerusalém celestial, estes sim são livres. O nascimento deles está vinculado ao céu. Eles foram transformados sobrenaturalmente. E embora eles estão aqui na terra, mas aqui eles são peregrinos, porque a verdadeira pátria deles não é essa Jerusalém terrena, mas é a Jerusalém celeste. Até hoje, tanto muçulmanos quanto cristãos têm o hábito de peregrinar até Jerusalém. E eu já ouvi de cristão coisa assim: eu não queria morrer sem ver Jerusalém. Eu gostaria muito, mas eu não tenho essa necessidade de ver Jerusalém antes de morrer, porque eu tenho certeza que a minha Jerusalém eu vou ver depois que eu morrer. Não estou muito... Por curiosidade, eu gostaria de conhecer essa Jerusalém terrena, como gostaria de conhecer a Europa, a Grécia Antiga, a Turquia. Mas eu sei que a minha Jerusalém não é aquela que está lá, cheia de ruínas, invadida por muçulmanos, cheia de muitas religiões. A minha Jerusalém é aquela que está no céu. Nós somos descendentes desta Jerusalém, somos pertencentes a esta cidade. Jerusalém, daqui de baixo, é representada nesse texto pelos descendentes de Ismael. A Jerusalém lá de cima é representada aqui nesse texto por Sara e pelos seus descendentes cristãos, que são os filhos da fé de Abraão. Agar é um quadro da Jerusalém terrena, de um sistema sacrificial, onde apenas através de meritocracia ou de sacrifícios era possível alcançar a salvação. O quadro descrito pela Jerusalém celeste, que está aqui, alegoricamente comparado com Sara, é um quadro de uma Jerusalém do céu, onde Cristo, pelo seu sangue, traz uma multidão de filhos para morar nela. O versículo 29 diz: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E Paulo vai dizer: olha, naquela época, lá na casa de Abraão, começou uma perseguição. No dia do desmamar de Isaac, Ismael começou a persegui-lo, e Sara logo percebeu. E aqui nós voltamos para Gênesis então. Veja como o apóstolo Paulo termina isso daqui. Ele vai dizer: feitas estas comparações, para vocês se encaixarem dentro da história, cada um agora sabe quem é. Feitas essas comparações, desde aquela época é patente que os filhos da Jerusalém terrena perseguem os filhos da Jerusalém celeste. E é exatamente por Sara ter percebido que aquilo ali era uma perseguição, que ela toma essa atitude de conversar com Abraão, para que Abraão tirasse imediatamente Ismael e Agar de dentro daquela casa. E Abraão, apesar de sentir o pesar, no versículo seguinte diz que ele entende que aquela instrução era a instrução de Deus. Veja só, ele fala, veja aí na continuação, versículo 12: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser. Veja que interessante. Deus diz para Abraão: Abraão, não pensa que isso é maldade não, atende tua esposa, atende Sara em tudo que ela te falar. Se ela acha que o teu filho Ismael junto com Agar precisam sair dessa casa, então faça o que ela está te mandando. E obviamente isso deve ter sido extremamente duro. A inclinação da religião da carne é exatamente essa. A religião da carne, ela não admite, ela não aceita que alguém pecador como nós possa ser salvo pela graça. Eu já tive discussão com gente, inclusive presbiteriano, que discute esse assunto de salvação pela graça, e aí eu vou dizer, de forma cega, porque não lê a Bíblia, porque a Bíblia é muito clara. Mas tem gente que debate esse assunto.
E aí eu ouvi uma expressão uma vez, eu disse, mas como é possível? Não tem jeito. Como é que pode? Como é que pode Deus aceitar isso? Você acha que Deus vai aceitar esse tipo de coisa? Eu falo, meu amigo, só tem um jeito de se relacionar com Deus. É Ele nos aceitando pela sua misericórdia. Porque não existe um único indivíduo nessa terra que consiga praticar atos de justiça que atinjam os patamares de Deus. Lembra o que o Senhor falou sobre a justiça dos homens? Vocês conseguem lembrar? Não passa de trapo de imundícia. Então pegue o homem mais justo dessa terra e leve-o diante de Deus. E sabe o que Deus vai dizer? Toda essa sua injustiça aí não passa de pano de limpar hemorragia. É isso que significa trapo de imundícia. Pano usado para estancar hemorragia. E a nossa cultura tem outro nome. E tem gente que acha que está na igreja e está agradando a Deus porque é muito justo. Quando Jesus diz algo muito interessante, quando Jesus está lidando com um escriba, um fariseu, um religioso, e um publicano. O publicano foi lá na praça e orou, e fez uma confissão diante do Senhor, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O publicano ficou balançando a cabeça assim, tipo, olha, um publicano orando, falando com Deus, aliás, perdão, o escriba, né, ficou meneando a cabeça. E aí Jesus falou com ele, você está pensando que você é mais santo porque você é escriba, você é fariseu? Você faz oração bonita? Você faz discurso? Porque a oração do fariseu foi, Senhor, o Senhor tem visto o quanto eu tenho feito. O Senhor tem visto os meus atos de justiça. O Senhor sabe como eu sou. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, a sua glória você já recebeu lá na praça. Na hora que você estava orando, as pessoas estavam vendo você e estavam te admirando. Nossa, que homem justo. Olha a oração dele. Sua glória você já recebeu. E é só isso que você vai receber. Agora, o Senhor não resiste a um coração contrito. Sabe qual oração que foi ouvida? No céu. A oração do publicano, que vocês acham que não serve para nada, que são um bando de bandido, que vocês acham que não deviam nem vir orar aqui nessa praça. Essa oração foi recebida no céu, porque ele chegou aqui e ele se humilhou diante de Deus e disse, Senhor, seja propício a mim. Irmãos, só existe uma maneira de se relacionar com Deus. É se relacionar através da misericórdia dele. Não tem outro jeito. Não dá para fazer parceria, não dá para fazer sociedade, não dá para estabelecer uma aliança onde eu sou o responsável por mim mesmo. Porque nós não temos nada para trocar com Deus, não dá para fazer troca com Deus. Nós não temos moeda para trocar com Deus. Nós somos miseráveis pecadores. E o apóstolo Paulo estava lidando naquela circunstância lá de Gálatas com o orgulho de uma religião que achava que Deus era devedor deles. E em contrapartida tinha um outro grupo que se sentia tão devedor de Deus que não conseguia nem entender como é que Deus ainda olhava para eles. E esse grupo então louvava e adorava a Deus com tanta alegria porque eles eram gratos, porque eles sabiam que eles não mereciam nada de Deus. E hoje nós continuamos vivendo o mesmo conflito, porque existem pessoas que acham que são merecedoras de tudo e que Deus está lhes devendo favor. Estes são os religiosos da carne, é a fé natural. Eles estão tão cegos e iludidos consigo mesmos que eles se acham realmente bons. Eles estão convencidos de que eles estão realmente cumprindo a lei de Deus. E eles se irritam com um cristão que tropeça, pede perdão e vem e canta e adora ao Senhor com um sorriso aqui. Eles se irritam com o sorriso. Eles se irritam com a alegria. Eles se irritam com o barulho. Porque eles acham, onde já se viu? Esse indivíduo não podia estar aqui? Pois é. Esse é o problema. E o apóstolo Paulo então interpretou e nos ensinou a lidar com isso. E aqui nesse texto nós temos Sara lidando com isso. O que Sara faz? Sara fala com Abraão.
tem que tirar para fora. Essa inclinação da religião, da religiosidade carnal, de perseguir aquilo que ela não concorda, aqueles que são nascidos do Espírito, impede que esse grupo fique junto. Impede. A maneira como Ismael tratou Isaque é semelhante à maneira em que o povo de Deus é tratado pelas religiões. Assim como a carne luta contra o Espírito, assim Ismael, um filho da carne, zombava de Isaque, um filho da promessa, nascido de acordo com o Espírito. Ismael tem o papel de perseguidor, Isaque tem o papel de perseguido. Estamos estudando aos domingos o Evangelho de Mateus. E o que o Evangelho de Mateus diz? Bem-aventurados sois quando forem perseguidos. Por quê? Vamos ver se vocês ficaram atentos no sermão de 2 domingos atrás. Primeiro aspecto do porquê a perseguição é uma bênção para o cristão. Vocês conseguem lembrar? Não precisa dizer com as mesmas palavras, mas alguém lembra aí? Olha lá, hein? Marcou, João? Está com a cola aí? Não me deixem tristes e frustrados aqui, se vocês não lembrarem. Não foi nessa semana, foi na outra semana. Hã? É bem-aventurado. Por que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo? Eu dei 3 motivos. Eu quero que vocês lembrem o primeiro. Tá vendo? Vocês querem sermão rápido aí, ó. Aí o que acontece? Daí vocês não lembram. Isso. O grande valor por sofrer em nome de Cristo. Qual que é o grande valor? O sofrimento é para mim me alegrar. Sim. A perseguição por Cristo vem caracterizar que a nossa fé aí, esse é o primeiro ponto, né? Quando eu sou perseguido por causa do nome de Cristo, isso autentica que realmente eu sou um filho de Deus, que eu sou um filho do Senhor, que eu sou cristão. Porque quem não é cristão, ele não paga o preço de sustentar o nome de Jesus. Então quando a coisa começa a apertar, a primeira coisa que ele faz, ele muda. Sim, também, que está na sequência lá. Mas quando o cara não é filho de Deus, quando ele começa a ser apertado, o que ele faz? Ele muda o discurso, né? Muda o discurso. Igual a gente vê político aí, quando começa a ser apertado, muda o discurso. E aí você vê o quanto o sujeito é falso. E o verdadeiro cristão, ele só chega a passar por perseguição porque ele não muda a sua opinião. Ele tem convicção. E então quando Jesus diz, bem-aventurados sois quando são perseguidos por causa do meu nome, ele está dizendo, vocês são bem-aventurados, porque quando chega ao ponto de alguém passar por perseguição por causa do meu nome, é porque tem uma fé autêntica, verdadeira. Aí sim, ele crê que nada pode separá-lo do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Então ele está disposto a enfrentar até a morte por causa do nome de Jesus. E isso é uma bênção. E isso faz com que o nome de Deus seja glorificado. Então esse é o ponto. Agora, o que acontece quando a gente está lidando com uma circunstância em que verdadeiros cristãos são perseguidos por causa daqueles que são perseguidores, que são os falsos? Se comprova exatamente o que acontece na história lá de Gênesis 21. Na história de Gênesis 21, quem é o perseguidor? Ismael. E quem é o perseguido? Isaque. Os filhos da promessa, eles sempre têm que ocupar esse papel. O dia que um filho da promessa começa a ser perseguidor, aí alguma coisa está errada. Porque nós não fomos chamados para perseguir ninguém, mas nós somos chamados sim, para comprovar a veracidade da nossa fé através do suportar as perseguições e as lutas. Portanto, o caráter do cristão é purificado e amolecido por causa da perseguição. Agora ele achou as anotações certinhas. Esse é o segundo ponto. Podemos ter medo da perseguição em nome de
Isso aí. E essa é a realidade do cristão. Ele sabe que ele foi salvo graciosamente, e ele sabe que nada pode separá-lo do amor de Jesus, e que as perseguições, elas vão forjar o caráter dele, além de provar a autenticidade da sua fé. Muito bem. Os últimos 2 versículos lá de Gálatas, para a gente encerrar, o versículo 30 e 31, para a gente finalizar, ele diz: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo termina a conclusão dizendo: o que Sara fez foi corretíssimo. Corretíssimo. Porque os filhos da escrava, ou seja, os filhos da religião da carne, eles não vão herdar aquilo que os filhos da promessa herdarão. Por isso eles não são bem-aventurados. E nós, como cristãos, obviamente nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não viva fazendo aliança com a filha da escrava, para que a gente não fique amoldando a igreja aos gostos e costumes da filha da escrava. E, infelizmente, nós estamos num mundo em que existem muito mais igrejas ensinando meritocracia do que ensinando salvação pela graça. Ou seja, são igrejas ensinando o nascimento natural ao invés de ensinar o novo nascimento sobrenatural em Cristo Jesus. E aí vai de igreja presbiteriana a qualquer outra denominação. Na nossa denominação também tem muito pastor ensinando isso, ensinando bobagem. Infelizmente, né? A igreja de Ismael é um produto da carne. É isso que nós aprendemos nesse texto de Gênesis. Esta igreja, esse povo de Ismael, é um produto da carne. Recebem algum tipo de bênção de Deus? Recebem. Nós vamos ver na semana que vem. Ismael e Agar, eles são preservados. E como o nosso Deus é um Deus de palavras, ele diz que de Abraão nasceria uma grande nação. Deus faz participante dessa promessa Ismael. E Ismael também se torna pai de uma grande nação, mas não é uma nação santa, separada, de nascimento sobrenatural, que vai habitar o céu. É uma grande nação. Então, é possível que muitos desta igreja natural, carnal, se desenvolvam, cresçam, formem grandes igrejas. É possível. Mas infelizmente, por não ter um vínculo com a Jerusalém celeste, não vai herdar aquilo que o Senhor tem prometido. A igreja de Ismael é um substituto criado pelo homem para aquilo que é verdadeiramente real, que vem de Deus. É uma tentativa, é uma imitação. É o que foi desde o começo. Abraão e Sara tentaram forjar o filho da promessa através de uma simulação, em que Abraão se deita com Agar e tem um filho. Isso não substitui a promessa de Deus e não vai nunca tomar o lugar dos verdadeiros filhos de Deus. A igreja de Ismael recebe uma bênção sob medida para ela, mas não é a bênção celeste. A igreja de Ismael, ela zomba das coisas espirituais. A igreja da carne, ela zomba da salvação graciosa. Zomba dizendo: aquilo ali é impossível, você imagina. Olha, quem que é aquele ali? É um pobre. A igreja de Ismael permanece a mesma casa terrena dos dias de Abraão, dos dias do apóstolo Paulo e dos dias de hoje. É uma igreja cristã sem Cristo. É uma igreja que não é igreja. É uma imitação. Infelizmente nós estamos num mundo cheio dessa imitação. Infelizmente dentro da igreja nós temos muitos cristãos que são uma imitação, uma tentativa de ser cristão, mas que não é. Porque para ser cristão você tem que ter o Espírito Santo habitando dentro de você. É sobrenatural, não é natural. E é por ser sobrenatural que acontecem tantas transformações. E é por ser sobrenatural que a gente tem convicção.
E é por ser sobrenatural que a gente canta quando devia chorar. E é por ser sobrenatural que a gente olha para a gente mesmo e a gente chora diante de Deus. Porque a gente se enxerga. É por ser sobrenatural que a gente fica tão insatisfeito com a gente mesmo. David Brainerd dizia que um crente satisfeito consigo mesmo é um crente que ainda não se converteu. Porque qualquer crente que tenha o Espírito do Senhor absolutamente perfeito habitando dentro do seu coração nunca vai ficar satisfeito consigo mesmo. Sempre vai estar como Isaac diante do trono de Deus. Ai de mim. Uma certa igreja lá em Apocalipse, chamada igreja de Laodiceia, ela se achava rica, ela achava que as suas vestes eram as mais bonitas, e ela se achava uma igreja que tinha visão, que enxergava as coisas de maneira muito ampla. Aí Jesus escreveu uma carta para essa igreja dizendo: vocês são pobres, cegos, estão nus, porque acham que estão revestidos da sua própria justiça, e vocês não têm a justiça de Cristo. E sem a justiça de Cristo, nós estamos nus diante de Deus. Não há nada que possa esconder nossas vergonhas diante de Deus. Só a justiça de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a crer nisso. Eu quero sugerir para vocês, para nós todos, em termos de aplicação para isso, a gente já fez bastante, mas que a gente faça uma autoanálise, todos nós, ou aqui, ou na sua casa. E veja, a gente precisa criar um certo termômetro para medir algumas coisas da nossa vida. Quando existe presunção, orgulho, quando não há nenhum incômodo comigo mesmo, alguma coisa pode estar profundamente errada. É possível que a gente faça parte de uma igreja sem ser realmente transformado. Lá em Israel estava cheio disso. São cristãos naturais, eles não são nascidos do Espírito. Eles estão aqui por acomodação. Mas se você fizer esse tipo de conclusão a respeito de você mesmo, isso significa que é um bom sinal. Porque você só vai enxergar essa coisa em você se Deus estiver abrindo os seus olhos para enxergar. E se isso realmente acontecer, ore a Deus e peça a Deus: Senhor, completa essa obra na minha vida. Eu quero ser nascido do Espírito. Eu não quero ser membro da igreja presbiteriana, eu quero ser membro da Jerusalém Celeste. Porque são esses que vão habitar o céu. Aqui a gente apenas, dentro da instituição, a gente tenta trabalhar o melhor possível as vidas uns dos outros, para confirmar que a gente realmente faz parte daquela igreja que é invisível, que não tem placa, que é a igreja celeste. Que Deus nos ajude nisso, que cada um de nós possa fazer esse exercício árduo, difícil, doloroso, de olhar para dentro de nós mesmos e avaliarmos o nosso coração e a nossa realidade. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, a realmente sondarmos a nossa vida. Aliás, Senhor, nós pedimos que o Senhor, com Teu Espírito, sonde o nosso coração. Veja se há em nós, ó Deus, caminhos maus, caminhos, ó Deus, de autossuficiência, caminhos, ó Deus, de meritocracia, caminhos, ó Deus, dessa religião da carne, natural, sem sobrenaturalidade. Cura-nos disso, ó Deus, transformando o nosso coração, convertendo, ó Deus, nosso coração e nossa mente, para que realmente entendamos, ó Deus, que só é possível nos relacionarmos com o Senhor contando com a Tua misericórdia, ó Deus, que é sem fim, com a Tua graça, que é abundante. Porque de outra sorte, ó Deus, a nossa justiça, ela não atende aos parâmetros do Senhor. Então, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos a firmeza, ó Deus, de não ceder na nossa convicção àqueles, ó Deus, que tentam ensinar uma religião de meritocracia, uma religião, ó Deus, que é própria da carne. Livra-nos disso, ó Deus, livra a nossa igreja disso. Que a nossa igreja, ó Deus, seja uma igreja fiel à Tua palavra e que enxerga como realmente nós somos e o quanto nós somos carentes e necessitados do Senhor, porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a admitir estas coisas, ainda que isso doa no nosso coração, nos humilhe, ó Deus, nos esmague. Mas, ó Deus, que a gente tenha realmente consciência de quem nós somos e do tamanho do amor
e da grandiosidade da tua graça e misericórdia, para que vivamos, ó Deus, esta bênção, esta bem-aventurança de sermos filhos do Senhor, cidadãos da Jerusalém celeste e não da Jerusalém terrena. Pedimos isso ao Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, dá-nos essa convicção, converta os corações que ainda não são convertidos a Ti, transforma, ó Deus, para que realmente nós possamos ter estas convicções de que somos do Senhor por causa da obra do Teu Filho Jesus, e que por causa deste amor do Senhor nada pode nos separar do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.